tema da semana é esse aqui, olha só, as transformações no mercado de trabalho do Brasil. Entre os avanços tecnológicos e a possibilidade de aumento do desemprego estrutural. Pessoal, vamos lá. Você tem que delimitar o tema, você tem que considerar que se é um modelo VUNESP, né? Se a banca é VUNESP, o que será avaliado é se você falou de tudo que faz parte da frase temática, beleza? Então, você tem que ter colocado o tema, né? Transformações no mercado de trabalho do Brasil, né, como um eixo ali central para a coisa toda, né, inclusive usando essas expressões todas, beleza? Não usando as próprias, claro, você vai usar as expressões mesmo ali, mas você tem que compreender transformações no mercado de trabalho, beleza? Se você tem que pensar em transformações, pensa primeiro no significado da palavra transformação, na verdade. Transformação depreende aí, pelo menos deduz, né? Você, lendo a palavra, você vai deduzir, vai depreender. Essa palavra denota, né, que existe ali um ponto A, né, que de repente ele se torna um ponto B, ou C, ou D, né? Quer dizer, você tinha uma coisa, depois você tem outra. Basicamente, esse é o sentido de transformação. Se você tinha uma coisa e tem outra, essa coisa que vem antes, ela vem pro agora numa trajetória histórica, não é? Então você vai ter que abordar essas transformações de alguma forma, isso é importante. Transformações no mercado de trabalho. O mercado de trabalho é o foco ali. Você vai mostrar os avanços tecnológicos de um lado e a possibilidade de aumento do desemprego de outro lado, né? Desemprego estrutural, em função da automação, ou nem sempre só da automação, mas simplesmente do despreparo mesmo, né? do cenário ali, até educacional, para que o brasileiro se forme para esse mercado novo, que vai exigir muito, né, o apoio da tecnologia, beleza? Como ferramenta, no caso, né? Então, você lembra que se você está fazendo VUNESP ali, qualquer prova da VUNESP, da própria Unesp, no caso, e a FUVEST também, de vez em quando, ela acaba caindo nesse entre uma coisa e outra coisa, né? Você vai ter que falar dos dois. Sempre fale dos dois, tá? É avanço tecnológico? A transformação é motivada pelo avanço tecnológico? É inegável, claro que sim, né? Sem dúvida nenhuma, beleza? Existe a possibilidade do desemprego aumentar, no caso, no cenário brasileiro, sem dúvida nenhuma. Então as duas coisas são verdadeiras, né? Então ali é tanto uma coisa que meio que complementa a outra, né? Que na verdade a gente não tem nem opostos, né? Não tem nem coisa contrária aqui, cara, para você ficar refutando muito, né? Beleza? Não tem nem que refutar. Então, para isso, para dar aquele start nas suas ideias, vamos ver uma sequência de vídeos. Alguns que mostram como que esse cenário vai se desenhando ao longo do tempo aí, daqui para o futuro, né? E, por outro lado, como que o cenário brasileiro especificamente é um cenário marcado por precarização, né, ao longo do tempo do trabalho, né? Então a gente vai ver, por exemplo, o que muita gente chama de uberização, né? Como as leis trabalhistas foram sendo flexibilizadas. Então você tem, por exemplo, jornadas que são muito questionadas, por exemplo, a jornada de trabalho conhecida como escala 6x1, né, que já é motivo de bastante discussão ultimamente aí, beleza? Então é algo que é bem atual. Então, quer dizer, num cenário que está mudando tanto, né, cara, como é que a gente percebe que a coisa vai se delineando, né? No Brasil tem que mudar outras coisas ainda, até chegar nesse estágio, né, de mudança mais significativa nesse sentido da tecnologia. Então, quer dizer, a gente está tão atrasado, cara, que em algumas situações o cenário do trabalho ainda está ali, né, engatinhando para que alguns direitos básicos sejam mais uma vez reconhecidos, né, que deixaram de ser conhecidos. Então, vamos assistir essa sequência aí. Os trabalhos que terão mais ofertas de emprego no futuro já existem hoje. Apesar de a automação e a inteligência artificial estarem mudando as relações de trabalho e tornando muitos empregos obsoletos, no curto prazo é possível que a tecnologia resulte em mais vagas sendo criadas do que perdidas. Essa é uma das conclusões do mais recente relatório Futuro do Trabalho, produzido todos os anos pelo Fórum Econômico Mundial. Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo explico quais são os 10 empregos listados pelo Fórum com maior potencial de crescimento em comparação com a quantidade de postos de trabalho que essas áreas já ofertam hoje.
Vou listar também os empregos com maior potencial de serem eliminados sob esse critério. Bom, o Fórum Econômico Mundial fez essas projeções com base em entrevistas com 803 empresas, que empregam 11 milhões de pessoas em 45 países do mundo, Brasil incluído. A partir disso, eles identificaram as áreas com maior superávit de postos de trabalho nas projeções de 2023 até 2027. Vamos a elas. A primeira engloba especialistas em inteligência artificial e em aprendizado de máquina, que ganham protagonismo no nosso dia a dia com o avanço da automação e de programas como o ChatGPT. O Fórum Econômico Mundial prevê que a demanda por esses profissionais vai crescer 40% nos próximos anos, gerando 1 milhão de empregos no mundo. O aprendizado de máquina consiste em ensinar os computadores a analisar enormes quantidades de dados para extrair informações valiosas para cada negócio. É assim que é feito, por exemplo, o sistema de recomendações de filmes de serviços como Netflix. E o especialista em inteligência artificial é encarregado de projetar programas que simulem a inteligência humana para resolver problemas e realizar tarefas complexas. A área de sustentabilidade também deve ganhar 1 milhão de novos empregos nos próximos 5 anos. Isso está ligado à demanda por soluções e processos que ajudem as empresas e governos a fazer a transição para uma economia verde, com menos emissão de carbono e que cumpra as metas ambientais. Dados da plataforma LinkedIn analisados pelo Fórum Econômico Mundial mostram que desde 2019, a cada 10 empregos com maior oferta, 3 são vagas relacionadas a essa área, incluindo aí analista ou gerente de sustentabilidade, pessoas aptas a, por exemplo, planejar e executar projetos socioambientais para as empresas. Em terceiro, analistas de inteligência de negócios. São parte de uma área, a análise de dados, que vai ganhar estimadas 1.400.000 novas vagas. No episódio sobre automatização do trabalho, a gente falou sobre os empregos que podem ir para os robôs no futuro. Mas automação, inteligência artificial, computação e as outras tecnologias que a gente está desenvolvendo não afetam só os empregos que eliminam e criam. Agora é hora de falar com o que deve acontecer com os trabalhos que não serão diretamente automatizados. Se você é um velho como eu e o Paulo Silveira, provavelmente aprendeu na escola que o sistema solar tinha 9 planetas, ou que os dinossauros não tinham penas. Mas o nosso conhecimento muda. Descobrimos que os dinos tinham penas, que Plutão não é um planeta, que a nossa espécie teve descendentes com outras espécies de humanos, descobrimos até que o bóson de Higgs existe. E conforme pesquisamos e descobrimos mais, avança o que sabemos, ao mesmo tempo que muito do que tínhamos aprendido fica ultrapassado. Na medicina, metade do que sabemos deixa de ser válido a cada 45 anos em média. Em física, por volta de 13 anos. E tanto na economia quanto na matemática e na psicologia, metade do conhecimento nos livros se torna ultrapassado em menos de 10 anos. E quanto mais conhecemos, mais informação tem para ficar obsoleta. O que garante que você já sai da faculdade cada vez mais defasado. Se não descer, eu como mesmo, eu não tenho calma, eu nem ligo, eu como mesmo. Ó, esquece. Uma análise do DIEESE do segundo semestre de 2022 mostrou que o número de pessoas com alguma ocupação de trabalho no Brasil aumentou depois da fase mais aguda da pandemia causada pela Covid-19. O problema é que a expansão vem ocorrendo em posições que exigem menos qualificação formal, e o mercado de trabalho no país se mostra em processo de grande precarização, tanto no estabelecimento de vínculos empregatícios, sem proteções trabalhistas ou sociais, quanto na geração de empregos pouco complexos, em posições que exigem menos escolaridade. No segundo trimestre de 2022, havia 98,3 milhões de pessoas ocupadas no país, um número superior aos 94,2 milhões do segundo trimestre de 2019 e aos 89,4 milhões do mesmo período de 2021. Os números mostram que a ocupação tem aumentado, mas em posições que pagam menores salários e com maior informalidade, o que revela um mercado de trabalho empobrecido e com poucas perspectivas de ascensão qualificada para grande parte dos trabalhadores. Segundo a pesquisa, o grupamento ocupacional com a maior expansão foi o de trabalhadores dos serviços, vendedores dos comércios e mercados com 17,9%, seguido pelos operadores de instalações e máquinas e montadores com 15,8%. A ocupação cresceu bem menos entre diretores e gerentes, com índice de 3%, e profissionais das ciências e intelectuais com 3,4%, que em geral são atividades que exigem diploma de nível superior.
Entre as pessoas com menos de 1 ano de estudo, as ocupações ficaram na média de 31,4%. Já entre os que possuem ensino médio incompleto, o índice foi de 14%. Entre os com ensino superior completo, a quantidade de ocupados aumentou somente 3,6%. Entre as ocupações não típicas para profissionais com ensino superior, chama a atenção o crescimento de 16,4% no número de balconistas e vendedores de lojas e de 6,8% no de vendedores a domicílio. Juntas, essas duas ocupações englobam mais de 560 mil pessoas com ensino superior completo. De acordo com o IBGE, o número de trabalhadores com carteira assinada diminuiu em 2,8 milhões entre 2014 e 2022, enquanto o número de pessoas que trabalham por conta própria ou sem registro de carteira aumentou em 6,3 milhões no período de 8 anos. Entre 2014 e 2022, a taxa de ocupação no país cresceu 4,1%, o que representa 3,8 milhões de pessoas a mais. Ou seja, a expansão do mercado de trabalho tem sido puxada pela informalidade e pelo chamado empreendedorismo de necessidade. Além disso, hoje quase 70% das empresas em atividade no Brasil são formadas por microempreendedores individuais, os MEIs, conforme informações divulgadas pela Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia. O encolhimento da fatia de brasileiros com carteira assinada reflete não só a sucessão de crises econômicas na história do Brasil, mas também as constantes e crescentes transformações tecnológicas e estruturais no mercado de trabalho. Um assunto inundou as redes sociais e pressiona agora os parlamentares. É a escala de trabalho 6x1. Uma proposta de mudança na Constituição pretende reduzir o número de horas da jornada e aumentar os dias de descanso. Só que o texto divide opiniões. A discussão ganhou força nas redes sociais e apoio. Essa postagem defendeu o fim da escala atual porque ninguém nasce só para trabalhar, ganhar uma mixaria e ver a saúde indo embora. Hoje, a Constituição prevê que a jornada de trabalho não pode ser de mais de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Na prática, esse modelo gera 6 dias trabalhados para 1 dia de descanso. A proposta pretende mudar este trecho da Constituição, mantendo o limite de 8 horas diárias de trabalho, mas definindo uma carga semanal máxima de 36 horas, o que faria a escala mudar de 6x1 para 4x3. A autora é a deputada federal Érica Hilton. Nós queremos sentar à mesa com todo mundo para discutir qual é a melhor formatação, qual é o melhor modelo, qual é a melhor forma de implementação. O que nós não podemos ignorar é que nós temos trabalhadores exaustos, doentes, com as suas saúdes mentais fragilizadas e numa carga extremamente ultrapassada, obsoleta e exploratória. Pessoal, agora eu vou falar dos filmes, beleza? Eu vou trazer algum repertório aí também para vocês, que seja esse repertório mais ilustrativo, né? Beleza? Essa coisa de você poder, eventualmente, usar algumas representações na sua redação para aprofundar seus pontos de vista, mostrar que você tem esse conhecimento também a partir de contato, né? Com coisas que foram publicadas, que foram lançadas e que te fizeram pensar de maneira mais profunda nas coisas, beleza? Então, o primeiro é Tempos Modernos, filme de 1936, direção do próprio Charlie Chaplin. Section 5, speed her up, fall 1. Attention foreman, someone on bench 5, check under the paper. Just coming to loose on bench 5, attention foreman. É um clássico do cinema mudo. Mostra a rotina exaustiva e desumanizadora de um operário em uma fábrica durante a Revolução Industrial. Chaplin usa o humor para criticar a mecanização do trabalho e a alienação do trabalhador. Por que assistir? Esse filme é essencial para compreender as raízes históricas da mecanização do trabalho, da exploração do trabalho, né? E os efeitos da tecnologia no emprego. É uma obra que conversa muito com o passado, naquele momento ali, mas também conversa bastante com o nosso presente.
O segundo filme é Eu, Robô, de 2004, direção de Alex Proyas. O gênero é ficção científica e ação, beleza? É um filme baseado no conto de Isaac Asimov, com grande, né, Will Smith, beleza? E ele se passa em um futuro no qual robôs coexistem com seres humanos. We designed them to be trusted with our homes, with our way of life, with our world. Essa convivência, no entanto, é colocada em risco quando o robô é suspeito de cometer um crime, né? Isso é importante. No caso de todo o tema que tem a ver com inteligência artificial, esse filme é bem interessante para levar algumas discussões. But did we design them to be trusted? Por que assistir? Eu, Robô discute os avanços da inteligência artificial, os dilemas éticos que surgem com o uso da tecnologia no lugar de humanos. The rollout of USR's new generation of robot, the NS5, was marred by the death of designer Alfred Lanning. Identifier. Murder's a new trick for a robot. Respond. É perfeito para abordar o impacto da automação no mercado de trabalho. Depois tem o Ex Machina, de 2015, direção de Alex Garland, também ficção científica e drama, beleza? So how does a programmer get to be meeting the CEO? I won a competition. The president can't get Mr. Garrick on the phone. You got the golden ticket. A história acompanha um jovem programador que é selecionado para testar as capacidades de uma inteligência artificial com aparência humana. It's good to meet you, Nathan. It's good to meet you too, Caleb. Can we just get past the whole employer-employee thing? Cheers. In many ways, this building isn't a house. It's a research facility. O filme levanta questões sobre a ética do uso de inteligência artificial e os limites do controle humano. Hello. Hi. I've never met anyone new before. Have you? None like you. She's incredible. The challenge is to show you that she's a robot and then see if you still feel she has consciousness. Do you want to be my friend? Of course. Will it be possible? Why would it not be? Por que assistir? É um filme que instiga reflexões sobre até onde a tecnologia pode ir e o que isso significa para o futuro do trabalho e das relações sociais. Why would it not be? Have you never been outside this building? We could go together. Did you program her to flirt with me? Do you think about me? If you lie, I will know. No. Lie. Maybe she's pretending to like you. Well, why would she do that? Do you think I might be switched off? It's not up to me. Why is it up to anyone? Agora um filme britânico, Eu, Daniel Blake, de 2016. Good morning, Mr. Blake. I'm appointed to carry out assessments for employment and support allowance. Can you walk more than 50 metres? Yes. Can you raise either arm as if to put something in your top pocket? Yes. Can I ask you a question? Are you medically qualified? I've had a major heart attack. I've been told by my doctor that I'm not supposed to go back to work yet. I'm afraid you must continue to look for work, or your benefit payments will be frozen. There must be some mistake. If you've been deemed fit for work, your only option is job seekers allowance. Diretor Ken Loach. O gênero é drama. A trama acompanha Daniel, um carpinteiro que após um problema de saúde enfrenta a burocracia do sistema de seguridade social na Inglaterra. I was a carpenter. I've never been anywhere near a computer. So you need to run the mouse up the screen. No. Not now. No, not like that. I'm just going round in circles. I'm going to have to ask you to leave. I'm trying to explain to you a situation and you don't care. I've got about 12 quid in my purse. Do you know what? You've created a scene, all right? Jesus what am I Christ! supposed to do? Who's first in this queue? I am. Do you mind if this young lass signs on first? No, you carry on. This isn't your concern. I want you to get out as well. De um filme muito emotivo, interessantíssimo para aprofundar mesmo essas questões do trabalho, como a gente tem visto, por exemplo, no caso das postagens do 6x1, né, no caso, certo? Dessa escala, né, 6x1. O quanto ela afasta as pessoas do convívio com a família. Nesse caso aqui, como, de fato, o sistema acaba
descartando pessoas que não conseguem ser produtivas, entre aspas, né? It's a monumental farce, isn't it? Looking for non-existent jobs. And all it does is humiliate me. You've done nothing to be ashamed of. You're alone with 2 kids. Por que assistir? Essa obra traz à tona as consequências da precarização do trabalho e a fragilidade dos direitos sociais. É um filme extremamente humano e atual, quer dizer, tem tudo a ver com o tema que a gente está colocando aqui para vocês. I've seen it before. Good people on the street. You could lose everything. Well, I'm not gonna give up. When you lose your self-respect, you're done for. Agora o filme Her, de 2013, né? Spike Jonze é o diretor. Good morning, Theodore. Good morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? Get up! You're too funny. Theodore, I saw in your emails that you'd gone through a breakup recently. You're kind of nosy. Drama, romance, ficção científica. Theodore, homem solitário, começa a desenvolver uma relação com Samantha, uma inteligência artificial avançada que administra suas tarefas diárias. So what was it like being married? There's something that feels so good about sharing your life with somebody. How do you share your life with somebody? The woman that I've been seeing, Samantha, she's an operating system. You're dating Inoue? What is that like? O filme explora a influência da tecnologia nas relações humanas e na forma como vivemos e trabalhamos. Her oferece uma visão futurista de como a tecnologia pode moldar o comportamento humano, as relações interpessoais e, de forma mais ampla, o mercado de trabalho. Por que não? Né? A gente consegue pensar nisso também. Closer, like when I talk to her, I feel like she's with me. I want to learn everything about everything. I want to discover myself. I want that for you too. Keep going. Keep going. Falling in love is kind of like a form of socially acceptable insanity. You're dating your computer? She's not just a computer. You always wanted to have a wife without the challenges of actually dealing with anything real. I'm glad that you found someone. I don't know what I want. Ever. Am I in this because I'm not strong enough for a real relationship? Is it not a real relationship? I can feel the fear that you carry around. I wish they could help you let go of it because I don't think you'd feel so alone anymore. You're beautiful. We're only here briefly. And while I'm here, I want to allow myself joy. I've never loved anyone the way I love you. Me too. Now I know how. Agora, tem um documentário muito legal, né, importante, você tem que assistir. Ele se chama Gig, a uberização do trabalho. Não confundir com outro filme que já é estrangeiro, esse é brasileiro, né? Esse documentário é brasileiro. É do Repórter Brasil, com direção do Renan Alencar, beleza? Qual o risco que nós queremos assumir para que nossas necessidades sejam atingidas de uma forma mais barata? É de 2019, Gig, a uberização do trabalho. O documentário brasileiro aborda as condições de trabalho de motoristas de aplicativos, entregadores e freelancers. Vamos, meu filho, toca uma. O preço é estipulado pelo próprio algoritmo. Tudo sai pelo algoritmo. Então, não há liberdade. Ele tá lá com a cara no smartphone, no aplicativo, a minha meta, eu vou bater a tantos reais por dia, eu preciso desse bônus porque a minha família precisa. It's like a game, or it's like hunting, or it's like gambling. O benefício para o usuário é muito maior que o benefício para os motoristas que estão todo dia na luta ali. Fora que se você não tiver um seguro também, você está arriscado a qualquer momento você sair e não voltar para casa, né? Evidenciando a precarização do trabalho no contexto da economia digital. Em vez de ele fazer parte de uma economia colaborativa e ter o sentimento de que ele é parte de um processo de colaboração social, o sentimento dele só pode ser um sentimento cada vez mais individualista. Do ponto de vista técnico, nunca foi tão fácil regular o trabalho.
O ponto de vista político talvez nunca tenha sido tão difícil. Não é para lavar quintal, porque quintal é arriscado. Mas como? Mas é uma coisa assim, se você não lavar, o cliente dá uma nota ruim, depois você não tem serviço. A nota cai lá embaixo. Eles pedem uma série de documentos para você entrar na plataforma, mas quando vai te descredenciar, você vira somente um número. A maior ameaça que existe hoje ao mundo do trabalho não é a exploração da qual esses trabalhadores, sem dúvida, são vítimas. É a irrelevância. A obra revela como o modelo de negócios das plataformas impacta a vida de milhões de trabalhadores no Brasil. Por que assistir? Esse filme é essencial para entender as novas formas de exploração do trabalho e discutir a falta de regulamentação e de direitos trabalhistas na era da tecnologia, né? Como essas coisas são flexíveis, no caso, beleza? E perigosas, né? Só agora alguns livros, né, que vão trazer para vocês também um pouco dessa discussão da relação do homem com o trabalho. É uma coisa que vai surgir, o Marco falou em aula e falou da evolução, da Revolução Industrial, a primeira, a segunda, e no caso da segunda Revolução Industrial, ela está no contexto ali do século XIX, quando surgem tanto o realismo quanto o naturalismo na mesma época lá na França. Aí você tem o Gustave Flaubert, que lança Madame Bovary de um lado e Germinal do Zola, que virou filme até do outro, né? Então, Germinal, romance de 1885, Émile Zola, que é um escritor francês, o expoente maior do naturalismo ali. É uma obra-prima que retrata a vida dos trabalhadores das minas de carvão no norte da França no século XIX. O livro acompanha Etienne Lantier, que se junta a um grupo de mineradores e se envolve na luta por melhores condições de trabalho. Por que ler? Zola expõe as desigualdades de classe, as condições degradantes do trabalho e a exploração brutal dos operários. Apesar de ser ambientado na França, as questões abordadas são universais e ecoam na realidade brasileira, especialmente quando pensamos nas lutas trabalhistas e nos desafios enfrentados pelos mais pobres, até hoje, né? Você vê que é do século XIX ali, mas uma realidade que até hoje a gente vivencia. Frase do livro: então era possível que uma pessoa se matasse num trabalho de escravo, no fundo dessas trevas horrendas, e nem sequer conseguisse ganhar os parcos tostões para o pão de cada dia? Admirável Mundo Novo, cara, de 1932 aí, hein? Esse é, né, sensacional. Aldous Huxley, escritor britânico conhecido por suas reflexões sobre tecnologia, naquele momento já, né, sociedade e ética. O romance apresenta uma sociedade futurista onde o trabalho é controlado por um sistema que combina ciência, tecnologia e condicionamento social. Os indivíduos são geneticamente programados para cumprir funções específicas, garantindo uma ordem perfeita. Admirável Mundo Novo reflete sobre a desumanização no contexto do trabalho, né, no contexto tecnológico. Na sociedade Huxley, as pessoas são moldadas para aceitar suas funções sem questionamento, eliminando conflitos, mas também qualquer senso de liberdade ou dignidade. Então, quer dizer, né, você vai passar por processo de condicionamento para... Você tem que ser feliz com aquilo e ponto final. Você não tem que questionar o seu trabalho, né, e as pessoas não questionam porque elas foram realmente produzidas em série, né, para serem assim. Por que ler? O livro provoca reflexões sobre o futuro do trabalho em uma sociedade automatizada e tecnocrática, levantando questões que são cada vez mais relevantes, inclusive no Brasil e no mundo, né? Até que ponto a tecnologia pode resolver problemas do trabalho sem criar novos desafios. E olha essa frase, cara. E aí, disse sentenciosamente o diretor, à guisa de contribuição ao que estava a ser dito: que está o segredo da felicidade e da virtude. Gostar daquilo que se é obrigado a fazer. Tal é o fim de todo o condicionamento, fazer amar as pessoas o destino social a que não podem escapar. Então as pessoas são condicionadas a amar profundamente aquele destino social e até lutar por aquele destino social, que é uma coisa que a gente percebe bastante na atualidade brasileira, né? Muitos trabalhadores que eventualmente se posicionam até contra leis que podem trazer algum benefício para os trabalhadores, certo? Então é isso aí, dica de leitura de filme, beleza? De repertório, né? Para vocês aí se aprofundarem nessas questões. Vozes Humanas na Área.
Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, um dos mais importantes da história da literatura ocidental. Por que Memórias Póstumas, né? Pessoal, o negócio é o seguinte, o que isso tem a ver com o trabalho, cara? Tem uma cena em que o Brás Cubas reencontra o Quincas Borba, porque o Quincas Borba aparece primeiro nesse romance e depois ele aparece no romance de mesmo nome na sequência, né? Na primeira ele aparece aqui. E ele tinha sido um amigo de infância do Brás Cubas, só que depois ele reaparece mendigo, né? Então, tipo, o Brás Cubas já tinha se formado, já tinha estudado, já feito direito, né? E aí tava andando na praça, cara, e de repente ele ouve assim, senhor Dr. Brás Cubas, ele finge que não conhece, porque ele vê que é um mendigo e era o Quincas Borba. E o Quincas Borba falou, olha, né, eu sou o Quincas Borba e tudo, eu estudei com o senhor. E as circunstâncias da vida me trouxeram para essa realidade aqui, né, meio adversa, né. E eu não comi ainda, olha só, o senhor não tem uma grana aí para me dar, não. Aí ele deu uma nota para ele, e a nota era alta, né, cara. E aí o Quincas Borba olhou para a nota assim, e falou uma coisa em latim lá que eu não consigo nunca memorizar, mas que foi uma expressão de surpresa, assim, de felicidade extrema, né, cara, porque tinha aquele dinheiro. E aí o Brás Cubas fala assim, tem muito mais de onde veio essa. Aí o Quincas Borba pergunta, né, cara, como? Aí o Brás Cubas fala, trabalhando. Só que o mesmo Brás Cubas, ele fala depois no final lá, quando ele vai trazer o saldo da vida dele, né, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com suor no meu rosto. Quer dizer, ele se orgulha de nunca ter tido que trabalhar na vida e dá essa lição de moral aí pro mendigo Quincas Borba, né? Ele que nunca trabalhou, Brás Cubas, dando lição de moral para um cara que, né, ó, você tem que trabalhar para você conseguir dinheiro. Na verdade é o que a elite brasileira pensa naquele momento ali, né? Porque parece que o trabalho é uma coisa que ela é algo que é restrito às camadas menos favorecidas da sociedade. Então, tipo, quem trabalha é uma galera que não é bem vista, assim, socialmente, né? O pessoal que trabalha, principalmente naquela época ali, que você tinha escravidão ainda, né? E, aliás, é uma coisa que é marca, herança cultural nossa, né? Você percebe que é algo que é ruim, tipo, é mal visto, né? O trabalho é mal visto. Trabalhar é uma coisa ruim, porque quem trabalha é uma galera que não tem grana, né? Um pessoal que não é aceito como sendo pessoas da alta sociedade, né? Então, por que ler, né? Bom, dentre tantos motivos. Ele revela com maestria como a elite brasileira via o trabalho, algo indigno para si, mas essencial para os desvalidos. Essa visão enraizada na sociedade escravocrata ajuda a compreender as profundas desigualdades que ainda persistem no país.